Hoje é a nossa segunda aula do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar sobre a autenticidade do Novo Testamento, sobre os livros apócrifos, e você vai assistir um vídeo agora. Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre como a arqueologia e a história têm ajudado a compreender e também confirmar a narrativa do Novo Testamento. Mas o que é Novo Testamento? Ora, o Novo Testamento é a coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã. São ao todo 27 livros, a saber, 4 evangelhos, que narram a vida e ministério de Jesus, um livro de Atos dos Apóstolos, que conta os primórdios da Igreja Cristã, 21 cartas de diferentes autores e um livro de revelações chamado Apocalipse. A rigor, a chamada Carta aos Hebreus é considerada por muitos teólogos não como uma carta, mas como um tratado. Logo, alguns acadêmicos entendem que deveríamos falar de 20 cartas e não 21, mas este é um detalhe teológico para outra ocasião e não precisamos nos preocupar com ele por enquanto. Agora, o teólogo Josh McDowell escreveu certa vez com muita propriedade que o Antigo Testamento era a preparação para a vinda do Messias. Neste caso, os evangelhos seriam a sua manifestação. O livro de Atos, a proclamação de sua mensagem, e as epístolas, a explicação dela. No caso, o Apocalipse seria a consumação da obra messiânica. Realmente tudo na Bíblia parece gravitar em torno do Messias, em torno de Jesus de Nazaré. Continuando nossa apresentação, é importante saber que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, como as escrituras judaicas, mas foi escrito antes em grego koiné. O motivo era que o grego se tornou a língua franca nos dias em que o Novo Testamento nasceu e o cristianismo progrediu. O próprio Império Romano adotou o grego como língua internacional a ser usada especialmente na parte oriental do seu território. Isso facilitaria o comércio, as exportações e o controle administrativo das regiões conquistadas. Interessante que os romanos, embora tivessem o latim como a sua primeira língua, não tinham o interesse em torná-lo uma língua universal. A razão disso é que, se precisassem conversar algo mais particular perto de colonos ou cidadãos subjugados, poderiam fazê-lo em latim, mantendo deste modo um certo sigilo no diálogo. Afinal de contas, a chance de um estrangeiro saber latim era tão pequena que eles então poderiam assim comunicar de maneira secreta. Eles não estudavam latim como estudavam grego. Deste modo, autores do Novo Testamento se valeram do grego para escrever os seus documentos, mesmo não sendo esta a sua primeira língua. É que eles queriam garantir que os seus manuscritos fossem lidos e transmitidos às gerações futuras. E não é que deu certo? Hoje o Novo Testamento está publicado em mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes espalhados ao redor do mundo. Este é, sem dúvida, o livro mais divulgado em toda a história da humanidade. O Novo Testamento, na verdade, demorou um pouco para ser composto, algo acima de 50 anos, até a sua finalização. E, segundo a opinião de grande parte dos acadêmicos, da coleção que hoje nos chegou, a carta inicial de Paulo aos Tessalonicenses teria sido o primeiro documento produzido, e o Evangelho de João teria sido o último deles. E esse nome, Novo Testamento, de onde ele vem? Pelo visto, tudo começou com Melito de Sardes, que viveu no final do 2º século depois de Cristo. Melito preparou uma lista de livros sagrados das Escrituras e, ao fazê-lo, separou-os em 2 grupos: os livros sagrados judaicos e os livros sagrados cristãos. Aos livros sagrados do judaísmo, ele deu o nome de Palaia Diateque, que quer dizer Antiga Aliança. É claro que a frase implica na ideia de uma nova aliança, ou, como diz em grego, uma nova diateque, ou kaine diateque, que seria, neste caso, o segundo grupo de livros sagrados do cristianismo. Mas esta expressão só foi usada em relação às escrituras cristãs nos escritos de outro autor chamado Irineu de Lyon.
Irineu foi autor de uma antiga obra chamada Adversus Héreses, que também foi contemporânea dos escritos de Melito. Acontece que por volta do quarto e quinto século depois de Cristo, o latim voltou a ser a língua oficial de todo o Império Romano. Aí desta vez um outro autor chamado Jerônimo fez, a pedido do Papa Dámaso, uma nova tradução da Bíblia para o latim. Esta nova tradução chamava-se Vulgata Latina. Aí ele traduziu a palavra grega diateque, aliança, por testamentum. Deste modo surgiram os títulos Vetum Testamentum, ou Antigo Testamento, para falar da Antiga Aliança, e Novum Testamentum, ou Novo Testamento, para falar da Nova Aliança. Talvez alguém possa estar se perguntando, então Jerônimo cometeu um erro de tradução? Não necessariamente. É que no tempo de Jerônimo, a palavra testamentum significava, como também no português moderno, um testamento, ou seja, um documento que declara a vontade última de uma pessoa em relação a quem deveria herdar os seus bens após a sua morte. Ora, os autores de fala grega de longa data chamavam este documento, este testamento, de diateque, que poderia significar tanto aliança como testamento ou acordo. As palavras, portanto, são sinônimas. Daí a tradução de Jerônimo ficar Novo Testamento. Agora, afinal, o que é o Novo Testamento senão um documento oficial que revela a vontade de Jesus em relação aos seus filhos? Ele deseja que nós herdemos a vida eterna e, como brinde, ganhemos o direito de viver como príncipes no paraíso de Deus. É um testamento, é uma aliança. E isto é maravilhoso, não é mesmo? Mas, seja como for, o importante é lembrar que esta expressão Novo Testamento é apenas um título. O que importa é a mensagem que ela contém. E a lembrança de que, embora chamemos a primeira parte da Bíblia de Antigo Testamento, isto não significa que estejamos falando de uma parte ultrapassada e que não tem nada a ver com a doutrina cristã. É nas páginas da Velha Aliança que está a base da Nova. A Eterna Aliança é inaugurada no ministério de Jesus, mas antecipada pelo Antigo Testamento. E quanto à seleção de livros que deveriam ou não compor o conjunto do Novo Testamento? Como é que chegaram a estes 27 livros que temos hoje? Como é que foram escolhidos? Afinal de contas, o cristianismo primitivo produziu muitos outros documentos, inclusive uma boa quantidade de evangelhos. Mas por que apenas Mateus, Marcos, Lucas e João passaram a fazer parte do atual Novo Testamento? Bem, esta é uma pergunta importante, porque recentemente alguns autores têm colocado em dúvida a idoneidade do cânon das Escrituras, isto é, da lista oficial de livros inspirados que compõem a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento. Esses autores afirmam que foi Constantino e o Concílio de Niceia, ocorrido em 325 d.C., que definiram quais livros seriam ou não inseridos na Bíblia e que só aceitaram aqueles livros que não comprometiam a chamada ortodoxia da Igreja. Outros autores cristãos, por exemplo, haviam produzido dezenas de evangelhos, mas apenas 4 foram liberados pela política da Igreja para fazerem parte do cânon sagrado. Noutras palavras, se isso for verdade, o Novo Testamento não passa de uma manipulação política engendrada pelo imperador juntamente com os líderes da Igreja. Isso é uma acusação muito séria, mas é uma acusação que simplesmente não procede. Em primeiro lugar, porque Constantino tinha pouca ou nenhuma cultura teológica. Logo, ele mesmo não tinha qualquer condição intelectual ou política de oferecer uma direção relevante aos ditames do concílio. Tanto é que, numa carta que ele mesmo enviou ao bispo Ósio de Córdoba, ele havia demonstrado não entender nada sobre as questões cristológicas que estavam sendo discutidas naquele encontro. Ademais, Constantino mesmo era simpatizante dos 2 principais líderes gnósticos da ocasião, a saber, Ário e Eusébio de Nicomédia. Os gnósticos, só para que você saiba, eram um grupo que tinha interesse em acrescentar evangelhos, digamos, estranhos ao cânon sagrado da Bíblia Sagrada. E eles tinham muito mais força política que os demais. Logo,
se predominasse em Niceia, algo que fosse, digamos, uma força política, aí sim teríamos hoje um Novo Testamento cheio de evangelhos gnósticos, conforme era um desejo dos teólogos de Alexandria, especialmente Ário. E tem outro detalhe a mais. O Concílio de Niceia, que, como dissemos, aconteceu em 325 d.C., não tocou no assunto do cânon bíblico. Isso, aliás, nem fez parte da pauta de discussões. Muito pelo contrário, os membros do concílio agiram como se o cânon já tivesse sido estabelecido anos antes. Tanto é que em 331 d.C., Constantino enviou uma carta para Eusébio de Cesareia encomendando a produção de 50 Bíblias. O texto dessa carta sobreviveu até os dias de hoje e nada, absolutamente nada ali, indica que livros deveriam ou não fazer parte do cânon sagrado. O imperador queria apenas cópias da Bíblia e nada mais. Pelo menos uma ou duas dessas cópias sobreviveram até os dias de hoje. Embora Atanásio tenha apresentado uma lista de 27 livros em 267 d.C., é fato conhecido que, com apenas uma ou outra exceção, a maior parte atual do Novo Testamento já era reconhecida, aceita e usada como autoridade por vários autores da Igreja bem antes do surgimento do Concílio de Niceia. Em cerca de 180 a.C., Irineu de Lyon fala de 4 evangelhos apenas e os compara aos 4 ventos do céu. E por que apenas 4? Porque estes eram os únicos aceitos como legítimos. Além de Irineu, vários outros autores do segundo século, todos, portanto, anteriores ao Concílio de Niceia, também aludiram ao Novo Testamento e aos textos evangélicos que hoje conhecemos. Entre estes autores temos, por exemplo, Policarpo, Justino Mártir, Papias, Atenágoras e outros. O teólogo anglicano John Burgon, que viveu no século XIX, chegou a catalogar 86 mil citações do Novo Testamento em autores cristãos que viveram antes do Concílio de Niceia. Agora, é claro que tudo isto foi um processo. O cânon bíblico não caiu pronto do céu. E você talvez esteja se perguntando, tudo bem, mas se não foi Constantino e Niceia que definiram os livros do Novo Testamento, como foi que os primeiros cristãos decidiram que livros deveriam ou não fazer parte desta lista canônica? Em primeiro lugar, é importante dizer que a Igreja jamais decidiu ou escolheu livros. Ela apenas reconheceu os escritos por sua natureza de produção, que já eram entendidos como inspirados desde o momento em que foram produzidos. Os sínodos e concílios posteriores da Igreja apenas ratificaram, isto é, confirmaram o reconhecimento dos primeiros cristãos. Até mesmo os gnósticos admitiam isso. Este fragmento, por exemplo, que você vê em seu vídeo, é um pedaço do Evangelium Veritatis, escrito por Valentino, que seria um autor gnóstico do segundo século. Neste texto, temos um exemplo claro do uso compreensivo dos livros canônicos e podemos deduzir, por este tempo, que o cânon já estava estabelecido e talvez até fechado para novas inserções. Mesmo antes disso, Pedro já aceitava Paulo como autor inspirado. Paulo e João também diziam ter recebido mensagens por revelação direta de Jesus Cristo. Em outras palavras, os autores do Novo Testamento já pareciam reconhecer que estavam produzindo algo especial. O reconhecimento, portanto, que a Igreja fazia de um escrito inspirado era baseado em pelo menos 3 pilares. Seriam eles: a apostolicidade, a consistência e a universalidade. E o que significam estas 3 palavras? Bem, vamos por parte. A apostolicidade era o primeiro e principal critério para um livro fazer parte das Escrituras cristãs, ou seja, ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou um associado direto de um apóstolo de Jesus Cristo. Marcos, por exemplo, foi um associado do apóstolo Pedro e Lucas do apóstolo Paulo. Contudo, se um livro foi escrito mais de 100 anos depois do tempo de Cristo, como parece ser o caso dos evangelhos apócrifos, eles certamente não poderiam pertencer à primeira relação ou geração daqueles que viram pessoalmente o Senhor ressuscitado.
portanto não poderiam fazer parte do cânon e tinham a sua historicidade muito questionada. Agora vem o critério da consistência. Esse refere-se à harmonia doutrinária que o texto deveria possuir com o restante do Novo Testamento e também com o Antigo Testamento. Devido a uma aparente contradição entre Tiago e as epístolas de Paulo, alguns demoraram a aceitá-lo no cânon, mas hoje sabemos que tal contradição é apenas aparente. No outro programa falaremos mais a respeito dela. Finalmente, em terceiro lugar, está o critério da universalidade. E o que vem a ser isto? É simples. Trata-se de buscar o testemunho das igrejas primitivas, ou seja, saber se aquele texto circulou pelas igrejas cristãs como documento inspirado para a edificação do grupo, do todo. Deixe-me dar um exemplo para você. A carta de Paulo aos Tessalonicenses não ficou presa ou restrita apenas aos cristãos da cidade de Tessalônica. Pelo contrário, o seu original ou cópias dele certamente circularam entre outras igrejas da Ásia Menor, animando os irmãos na fé e explicando-lhes a doutrina de Jesus Cristo. Agora, ainda que não aceitássemos esses três critérios que mencionamos, bastaria uma coisa para verificarmos que os textos apócrifos, especialmente os evangelhos apócrifos, não devem realmente ser inseridos no cânon inspirado da Bíblia. E sabe o que é? O seu conteúdo. Isso mesmo, os evangelhos apócrifos são o maior argumento contra eles mesmos. Aliás, hoje existem várias traduções desses evangelhos gnósticos, inclusive em língua portuguesa. Se tiver curiosidade, dê uma olhada em algumas delas e prepare-se para rir um bocado. Deixe-me dar alguns exemplos para que você possa ver os absurdos que contêm esses manuscritos tardios produzidos pelo gnosticismo. Este é um fragmento do Evangelho de Tomé, datado do 3º século depois de Cristo. Neste evangelho, conta-se que o menino Jesus construiu pequenas represas e fez pardais de barro para brincar com eles. O seu pai José acabou ralhando com ele porque estava fazendo aquilo no dia de sábado. Então Jesus ficou irado, bateu palmas e os pardais foram embora, como ele havia ordenado. Os pardais de barro levantaram voo e foram cantando. Noutra parte do mesmo evangelho, um menino qualquer passou correndo e esbarrou no ombro de Jesus. Este então ficou novamente irado, amaldiçoou o menino e ele morreu na mesma hora. Os pais do garoto morto foram então reclamar com José, o pai adotivo de Jesus, e por causa disto, ambos acabaram ficando cegos. Histórias ridículas como esta povoam os textos apócrifos não só dos evangelhos, mas também de outros tratados como o Atos de João, Atos de Pedro, o Apocalipse de Maria e outros textos mais. Não precisa ir muito longe para perceber que não se tratam jamais de histórias inspiradas por Deus. Mas eu sei que alguém ainda pode dizer, ora, os evangelhos canônicos, isto é, aqueles 4 que estão em nossas Bíblias, também trazem relatos fora do comum, como, por exemplo, Jesus andando sobre as águas, subindo ao céu em carne e osso, alimentando milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas veja, o que questionamos nos apócrifos não é a descrição de um milagre, pois milagres podem de fato ocorrer. O que questionamos é a natureza imoral daqueles eventos. Multiplicar pães para saciar a fome é diferente de amaldiçoar um menino porque acidentalmente esbarrou em seu ombro. Agora, pensando que talvez ainda tenhamos alguém insatisfeito com os argumentos apresentados, deixe-me apresentar algo a mais para desmentir a ideia de que o cânon nasceu em Niceia por influência de Constantino. Vamos, por um minuto ou por um instante, supor que esta afirmação estivesse correta, ou seja, que o Novo Testamento seria mesmo fruto de uma trama política envolvendo o imperador de Roma e os líderes da igreja cristã daquele tempo. Vamos ainda supor que todos os escritos que conspirassem contra a igreja fossem retirados arbitrariamente porque feririam os pressupostos teológicos do cristianismo. Agora raciocine comigo. Se foi isto que aconteceu realmente, então temos aqui um problema. Sabe qual é? É que por alguma razão, textos que deveriam ser excluídos acabaram ficando no cânon. E por que eu digo isto? Simplesmente porque o Novo Testamento contradiz várias práticas da igreja do 4º século. Por exemplo,
Embora alguns cristãos preferissem ser batizados depois de adultos ou perto da hora da morte, a igreja, nesta época, já dava grande ênfase ao batismo infantil, idealmente realizado nas primeiras semanas de vida do bebê. Ora, nada, absolutamente nada no Novo Testamento endossa essa prática. Pelo contrário, as passagens neotestamentárias parecem coadunar mais com uma cerimônia batismal feita numa etapa da vida em que a pessoa poderia conscientemente dizer se crê em Cristo e, desta forma, estar pronta para ser batizada. Noutras palavras, a ideia batismal do Novo Testamento conspirava contra a prática da igreja no quarto século. Em 370, principia-se o uso de velas sobre o altar. Pelo fim do quarto século, Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno inauguram o culto aos santos como intercessores diante de Deus. Também na mesma época, São Paulino de Nola introduz o uso de crucifixos como amuletos e ensina os cristãos a orarem pelos seus mortos. Novamente, nada disto tem confirmação no Novo Testamento. Logo, se a preocupação da igreja era criar artificialmente um cânon de livros que sustentasse os seus ensinos, os seus dogmas, por que então ela escolheu ou forjou livros que não legitimam estas práticas? Agora, este último exemplo é ainda mais forte. Em 377 d.C., como você vê sempre em torno do final do quarto século, Santo Epifânio de Salamis inaugurou o que seria no futuro conhecido como o dogma do sono ou da morte de Maria. Seguido pelo milagre de sua assunção corpórea ao céu, este dogma ensinava que Maria foi recebida nas alturas pelo próprio Filho de Deus. Ora, esse importante ensinamento da Igreja Latina e também da Igreja Ortodoxa Oriental não se encontra em parte nenhuma dos textos canônicos, nem no livro de Atos dos Apóstolos. Seu mais antigo relato estaria num evangelho apócrifo chamado Liber Requiem Mariae, ou Livro do Repouso de Maria, produzido igualmente no quarto século depois de Cristo. Deste livro, restou apenas uma cópia escrita em siríaco. Novamente, por que o Concílio de Nicéia não incluiu esse importante documento no cânon? Por que deixou fora um texto tão importante que validaria doutrinariamente o tema da Assunção de Maria ao céu? E vou ainda mais longe. Por que o Concílio de Nicéia não forjou textos com supostos dizeres de Cristo, profetizando a conversão de Constantino ou estabelecendo o bispo de Roma como líder inquestionável de toda a cristandade? A resposta é óbvia, simplesmente porque o Concílio de Nicéia, ainda que tivesse algo de político, não se prestou a esse papel. E os que fazem tal afirmação distorcem a história para criar dúvidas acerca da idoneidade da palavra de Deus. A nossa intenção em passar esse vídeo é que vocês tivessem uma visão geral do que é da veracidade do Novo Testamento. Haja vista que o nosso assunto realmente é Atos dos Apóstolos, ok? Mas como Atos dos Apóstolos é o livro do Novo Testamento, aonde vai nos contar a história após a morte de Jesus e até um pouco mais da metade do primeiro século, as grandes viagens missionárias, Atos dos Apóstolos é o pano de fundo da escrituração de todas as epístolas. Todas as epístolas do Novo Testamento, elas são escritas dentro do livro de Atos, nas viagens de Paulo ou nas viagens de Pedro, que não são relatadas porque não fazem parte das viagens de Paulo. Lucas não está lá. Mas a verdade é que nesse período de tempo de Atos é onde é escrito todas as epístolas. Entenderam isso? Muito bem. Só quero lembrar a vocês que o pessoal do segundo e terceiro ano tem por obrigação ler esse livro aqui, tá? Até a última aula. Até a quinta aula desse módulo. Ele deve também começar. John Stott. Alguém já falou aqui hoje se eu vou comprar esse livro para dar para vocês? Não, não vou. Vocês compram na livraria. Não quero mais passar por isso.
vocês ganham cada um o seu, vocês podem comprar e emprestar uns aos outros, se for o caso. Agora eu não vou comprar para ninguém, vocês vão comprar. Ok? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Semana passada, nós falamos sobre semana retrasada. Falamos sobre essa parte do Império Romano, não é isso? O Império, o poder da paixão, o Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, as tetrarquias, os governantes da linhagem de Herodes, o procurador de Roma, vocês já sabem, era Pilatos, certo? As concessões que foram feitas aos judeus, que não foram feitas aos outros povos, por causa da dureza da cerviz judaica, aí isenção de impostos, isenção de serviço militar, aí não usavam os símbolos de homem, coisas parecidas, né? E aí, no ano 70, depois de Cristo, o imperador Tito entra dentro de Jerusalém com as legiões de Galba e destrói a cidade. Mata todo mundo, queima o que sobrou e leva apenas uns poucos cativos e a maior parte foge. E aí começa a diáspora. Diga, diáspora. Diáspora. Todos. Diga, diáspora. Diáspora. O que é a diáspora? Diáspora é o período de tempo aonde o povo judeu foi expulso do seu próprio país. Israel, enquanto país, deixou de existir, foi riscado da face da terra, deixou de existir. Entenderam isso? Isso se deu no ano 70 depois de Cristo. E isso também é o cumprimento de uma profecia que Jesus falou enquanto em carne. Ele disse assim, do tempo de Herodes, quando levaram ele para conhecer o tempo de Herodes e se gabaram da magnitude do tempo, ele levou 50 anos para ficar pronto e ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pois bem, os soldados mataram e queimaram, pilharam a cidade. No queimar de tudo, queimaram o templo. E no templo estava o ouro e a prata daqueles que, quando souberam disso, os mesmos soldados que queimaram foram lá e arrancaram do templo pedra por pedra, para tirar das fendas o ouro e a prata derretido. E aí cumpriu-se o que Jesus falou. Ok? E essa diáspora, olhem para cá. E essa diáspora, ela durou desde o ano 70, ok? Depois de Cristo, até 1947 da nossa era, ok? Já dentro do século XX, há pouco mais de 80 anos atrás, é isso? Não, 70 anos atrás, 60 e poucos anos. Israel ainda não era nação, ainda não era país, mas nunca deixou de ser povo. Isso é fantástico, né? Eles, mesmo dispersos há mais de 1000 anos, quase 2000 anos, não perderam a identidade. Isso, por si só, isso já é um dos maiores milagres. Porque qualquer povo que perde a sua região, a sua localização, a sua pátria, e fica disperso por um período de tempo superior a 100 anos, ele deixa de existir. Ele é exterminado da face da terra.
porque ele começa a se misturar com outros povos e deixa de existir. Mas o judeu é um caso único, atípico. Eles ficaram sem domicílio, sem pátria, espalhados e não foi só por um lugar, eles foram espalhados por todas as partes do mundo, ok? Tem judeu em tudo quanto é lugar que você for. Mas mesmo assim eles não perderam a identidade. Você vê aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil vários lugares que tem cemitério israelita. E eles são tudo fechados. Não adianta tentar casar com uma judia ou com um judeu que você vai ter problemas. Ok? Muito bem. No ano em 1947, eles ganharam outra vez a posse de terra na Palestina. Aí foi criado pela ONU o novo Estado de Israel, que hoje existe. Ok? E quanto tempo eles passaram fora de casa? Eu não vou falar sobre isso porque a gente vai ter um módulo inteiro só sobre isso. Aliás, vai ter não, já teve, né? Vocês tiveram a história de Israel, correto? Não, vocês já pensaram. Vamos lá. A Bíblia não apareceu. Ela foi construída. A partir de uma vivência dentro de uma história real, onde as pessoas que escreveram tinham intenção própria, metas específicas, elas nos passam, junto com o texto, suas experiências de vida e sua própria história. É o seguinte, à medida que as pessoas foram escrevendo a Bíblia, junto com a revelação, elas também acabam passando muito dos seus sentimentos e emoções, e as circunstâncias em que estão escrevendo. Você vai encontrar alguns trechos bíblicos que são fantásticos. A carga emocional é muito grande. Se falarmos do Antigo Testamento, nós vamos ter no Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos, lamentávamos e chorávamos por Sião. Nossa pátria que deixamos. Não, nos caldeus que nos levavam escravizados, pediam-nos, canta-nos um dos cânticos de Sião. Mas nós respondemos, como entoaremos cântico do Senhor aqui em terra estranha? Nossas armas estão penduradas no salgueiro que há no meio do céu. Linda poesia. E é carregado do sentimento. Por quê? Esse salmo ele é composto na trajetória e chegada de Israel. Imagine o povo acorrentado, caminhando no deserto e chegando em Babilônia. Saíram de Jerusalém olhando a cidade que eles amavam, pegando fogo. Os utensílios do templo sendo pilhados. E eles levados como escravos para a Babilônia. E chegam em Babilônia, eles sentam junto ao rio e começam a ter saudade da terra deles. E os caldeus, os senhores da terra, pedem a eles, cantam os cânticos do céu, eles são muito bonitos. E aí eles dizem, não canta. Hino do Senhor, aqui em terra. As nossas armas, o livro de Salmos, o saltério, está pendurado nos salgueiros que há no meio do céu, lá em Jerusalém. Muito lindo. Mas só tem isso no Antigo Testamento? Não, tem no Novo também. Quando você vê o apóstolo Paulo indo para Jerusalém, ele está voltando da sua terceira viagem missionária. E ele está indo em direção a Jerusalém. Ele sabe, o Espírito Santo já revelou, que lá ele vai ser preso. Ele vai passar nas igrejas que ele plantou. Ele não pode ir até Éfeso, porque se ele for, ele vai ser morto. Ele está jurado de morte em Éfeso. Ele apacentou Éfeso durante 1 ano e meio, mas ele não pode chegar lá. Ele chega em Mileto, que é o porto mais próximo. Os anciãos das igrejas da Galácia sabem, ele manda avisar que está chegando no porto de Mileto. E ele dali não passa, ele vai embora.
todos os anciãos vêm até Mileto se despedir de Paulo. E é lindo. É um chororô. É todo mundo abraçando ele, chorando e se despedindo, porque sabem que é a última vez que vem Paulo. Imagina você saber que é a última vez que você abraça o teu líder. É muita carga emocional. Todo mundo chorando. É uma cena linda, comovente. E dali Paulo segue para Jerusalém e ele não vai ver mais nenhum dos irmãos da Galácia. Dali ele vai ser preso, depois vai ser deportado para Roma e em Roma ele vai ser morto. E até é muito triste. Ele está preso em Atenas. Não, ele está preso em Atenas, isso mesmo, em Atenas. Aí um homem chamado Chloe passa, que é lá de Corinto, da igreja de Corinto, vai visitar ele na prisão. E é longe, é do outro lado do mar Egeu. Quando ele chega lá para ver Paulo, ele leva uma reclamação dos irmãos de lá, de Corinto. Porque na primeira vez ele mandou uma carta, ele baixou o cajado. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é muito forte. É chicote o tempo todo. Aí na segunda carta, entre a primeira e a segunda, há uma resposta de Corinto para Paulo. Eles mandam perguntar a Paulo o seguinte, porque desceram alguns judaizantes de Jerusalém para Corinto e questionaram a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo não, que era apóstolo dos 12. Paulo não andou com Jesus. Aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios é muito forte. É a carta mais emotiva de Paulo. Nas 12 epístolas de Paulo, você encontra o gigante apóstolo Paulo. Mas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar um homem frágil. Paulo acabou de ser apedrejado me ajuda aí, vai. Não, uma das. É da Galácia sim, mas eu não lembro agora o freio do lugar. Acho que isso é incrível. Ele foi apedrejado. Pegaram pedras e mandaram ver nele. Ele foi dado como morto. Eu até acredito que ele morreu, mas Deus não deixou continuar assim. Ele está todo machucado do apedrejamento que ele passou. Ele está se recuperando ainda. Mas as feridas de dentro são mais fortes do que as feridas de fora. Ele está magoado. O apóstolo Paulo está ferido. Porque chega uma carta de... Ele está esperando Timóteo chegar com conforto. Quem chega é uma carta questionando a autoridade apostólica dele. Aí pela primeira vez Paulo defende o seu apostolado. Ele começa dizendo, olha, Cefas, os 12 são apóstolos, eu e Barnabé muito mais. Trabalhei muito mais que todos eles. Eu sou o menor dos apóstolos, mas eu sou. E ele começa a dizer, eu passei por 5 quarentenas de açoite menos Zoom, passei uma noite no cesto, em perigos do de dentro, em perigos do de fora, em perigos de bestas feras do campo, passei fome, passei frio. E ele começa a dizer o que ele viveu, o que ele sofreu por amor ao Evangelho, que os outros, mesmo sendo apóstolos de Jesus, não passaram igual. E aí no final, ele levanta tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu. Aí o Espírito Santo puxa a orelha dele, mas todavia não eu, mas a graça de Cristo em mim. Mas no meio disso tudo, ele defende o apostolado. E aí ele fala o que mais doía da alma dele, a ingratidão dos coríntios. Ele fala, e olha, vocês me pedem carta de recomendação, porque os coríntios estavam pedindo, se ele era apóstolo, que os 12 de Jerusalém escrevessem uma carta de recomendação dele, recomendando ele como apóstolo. Não. Aí ele diz, se eu não sou apóstolo para ninguém,
Pelo menos para vocês eu tenho que ser, porque vocês são o fruto do meu apostolado. Ninguém aqui seria crente se eu não tivesse pregado. É isso que ele está dizendo. E aí ele fala, olha, vocês são a minha carta escrita. Ou seja, as minhas credenciais são vocês. O fato de vocês estarem aí servindo a Jesus são o fruto do meu apostolado. Muito forte, muito lindo. Vamos andar. Muito forte. Segunda de Paulo aos Coríntios. Aí ele fala, abatido, mas não destruído. Perseguido, mas não desamparado. Perplexo, mas... E continua. O autor faz uso da língua grega, não vou falar sobre isso, você vê depois, a importância do livro. Isso. Os Atos dos Apóstolos são um complemento divino dos 4 evangelhos. Ele dá continuidade a... Você tem os 4 evangelhos e a continuação da história é Atos. Aonde termina o evangelho de Lucas, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 28. Certo? Lucas. Então, lê aí. Não. É isso mesmo. Lê aí para mim a ascensão de Jesus. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Tá bom, até aí. Olha aí. Nesse ponto, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos vai continuar. Vai repetir essa parte aí. Então você vai ter a repetição do final do Evangelho de Lucas no início de Atos dos Apóstolos. Então não é a continuação do outro, ok? E Atos dos Apóstolos, olha para cá. Atos dos Apóstolos é um livro que ele não termina, ele não acaba, ele para. Diferente de todos os outros escritos do Novo Testamento, aonde há sempre um fecho, e a graça do Senhor Jesus Cristo nos abençoe, tarará, saudai a fulano, a filho ciclano, né? Atos não tem isso. Atos dá-nos a impressão de que o escritor parou de escrever, foi tomar um café e nunca mais voltou. Por quê? Porque, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é só o começo da história da igreja. E a história da igreja continua sendo escrita por nós. Okay? E esse livro tem uma continuação. Qual? Qual é a continuação do livro de Atos dos Apóstolos? Qual é o livro que encaixa no final de Atos? Que daria a continuidade? Apocalipse. Se Atos é o começo da história da igreja, o Apocalipse é o final dessa história. Entendeu? O Apocalipse é o fecho da história da igreja. Ah, mas não é o fecho da história do mundo? Não. O final dos tempos para a nação judaica está no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24 é o fim dos tempos, o sermão profético para Israel. O princípio das dores. Haverá fome, peste, guerras e rumores de guerra. Ali é para o reino. É o sermão profético para o reino. Que reino? O reino de Israel. Nação. Jesus está falando com o judeu. Para o mundo, o fim do mundo, o fim da história para o mundo está em Daniel. Daniel, a cabeça de prata é Nabucodonosor. A cabeça de ouro. O peito de prata,
o império seguinte, até o último império. Isso são o quê? Os reinos do mundo. É o fim dos tempos para o mundo. O fim dos tempos para a igreja está onde? Apocalipse. É um livro escrito para a igreja. Bem-aventurado aquele que ouve e que observa, cumpre, vive as palavras escritas desse livro. Vamos lá. Vamos seguir. Sim, isso é importante falar. Os escritores do Novo Testamento são diametralmente diferentes dos escritores do Antigo Testamento. Por quê? Os profetas, quando eles sentavam para escrever suas profecias, eles sabiam e tinham certeza de que o que escreviam era da parte de Deus para o povo. Ok? Eles sabiam que o que estavam escrevendo era a palavra de Deus. Entenderam isso? Até porque o Antigo Testamento todo está permeado da célebre frase: assim diz o Senhor. Não é isso? Não tem nenhum assim diz o Senhor do Novo Testamento. Por quê? Os apóstolos, diferente dos profetas, não escreveram profecias, mas cartas. São cartas de recomendação para a igreja daqueles dias. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele não tinha noção de que o que ele estava escrevendo seria a palavra de Deus. O Espírito Santo é que se valeu do que eles escreveram e tornou isso palavra de Deus para nós. Ok? Tanto é que algumas cartas se perderam. O Espírito Santo fez questão de dar um bico nelas e elas sumiram da história. Por exemplo, a carta, as cartas de Paulo aos Coríntios foram 4, não foram 2, foram 4. Primeiro Corinto que está na Bíblia é a segunda. Segundo Corinto que está na Bíblia é a 4. Cadê as outras? Não sei. Não foram preservadas. O Espírito Santo deu um jeito de elas sumirem. Nós temos relatos na Bíblia de livros que a Bíblia fala, mas que não estão nela. Cadê o livro das batalhas dos reis de Israel? Está escrito lá no Antigo Testamento. Isso está escrito no livro das batalhas dos reis de Israel. E cadê esse livro? Não está na Bíblia. Mas é dito sobre ele. Pastor, se for o Espírito Santo que, como o senhor disse, que deu direção essas cartas, por que permitiu escrever então? Porque toda a escritura ela foi... Meu querido, não há limite para se fazer livro. A cabeça do homem é absurdamente criativa. Afinal de contas, somos filhos de Deus. Ele é criativo, nós também somos. Ok? O fato do homem produzir livros apócrifos, nós ouvimos aqui. Foi no vídeo. Há muitos livros apócrifos. Na Bíblia Católica há 7 livros apócrifos deuterocanônicos. Mas, na realidade, esses 7 são os 7 livros que a Igreja Católica resolveu acrescentar à Bíblia, inserir no texto. Mas há 200 livros apócrifos, não é 7 não. Tem muito livro apócrifo. Já falei aqui. Por exemplo, esse filme que saiu agora de Hollywood, não é. Todo mundo foi ver pensando que era não é. Mas ela não é. Ele foi baseado. Por que a gente vai ver um filme desse e a gente se escandaliza? Porque o cineasta, ele bebeu da fonte errada. Ele se baseou no livro de Enoque. Aí ele fez aquela besteira lá. Esse livro é apócrifo. Mas para um homem natural, a Bíblia é só um livro, mais nada. E como é só um livro, qualquer outra literatura
escritura que verse sobre o mesmo assunto está em pé de igualdade. Para ele é a mesma coisa. Ele vai misturar tudo e vai botar no caldeirão e vai tirar uma história para ele, vai preencher as lacunas. Entendeu? Como o senhor falou que o apóstolo Paulo primeiro escreveu o livro, e depois o Espírito Santo se valeu daquela. Sim. Isso não ficou muito claro para mim. Na verdade, não. Os homens produzem os livros, mas o Espírito Santo, a composição do cânon, que é os livros canônicos, os livros que de fato foram inspirados por Deus, eles seguem uma regra, e ele foi dito aqui a regra. Não sei se você está batendo. Primeiro, no caso do Novo Testamento, aliás, peraí, você pode dizer, a maior parte dos livros apócrifos, eles são todos referentes ao Novo Testamento, mas tem alguns do Velho também, do Antigo também. Mas, primeiro, eles têm que ser produzidos por alguém que andou com Jesus, ou alguém que foi associado a alguém que andou com Jesus. Mas na hora que ele ia escrever, ele não estava sendo inspirado pelo Espírito Santo? Não. Não? Não, olha só. Uma coisa é... Pronto, vamos lá. Vou trazer para nós para poder ficar mais fácil. Eu sou homem de Deus. Você é homem de Deus. Mas é toda hora que Deus te usa? Sim ou não? Se está usando, nem sei se está usando. Foi sincero. Mas o que eu quero é o seguinte: nem todo mundo, olha só, está sendo usado e aprovado. Não é isso. Nem todo mundo que diz assim, diz o Senhor, está falando de Deus. Há muita gente usando Deus em vez de Deus usar ele. É aonde eu quero chegar. Isso aconteceu também com os apóstolos e profetas. Ok? O apóstolo Paulo, na própria carta aos Coríntios, ele, quando ele vai recomendar, ele fala assim, ó, agora falo eu, não o Senhor. Está no texto. E como é que essa parte entrou na Bíblia? Se ele está falando ali. Mas ele está deixando bem claro. Ele mesmo está reconhecendo. Por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que é bom você estudar. Quando você mergulha, aí você vai pensando, porque assim, É isso que eu não entendi também. do alto da montanha, olhando para o vale, a floresta é densa. Você só vê a copa das árvores. Ok? Mas à medida que você desce e entra na floresta, você vai ver que ali tem rio. Ali dentro tem alguns espaços onde há ninhos de animais, de pássaros, há lagoas, há uma série de coisas que do alto você não percebe. Ok? Deu para entender o que eu estou falando? Então é o seguinte, à primeira vista, tudo é a palavra de Deus, mas nem na Bíblia, pega a sua Bíblia. Agora eu vou confundir todo mundo. Pega a sua Bíblia, vai. Vou dar um nó na cabeça de vocês. Essa Bíblia é a palavra de Deus? É? Ou ela contém? É isso. Tudo que está, olha só, diga a Bíblia. A Bíblia É a palavra de Deus. Mas nem tudo que está na Bíblia é Deus falando. A inspiração está no registro. Ok? Porque, por exemplo, as palavras do diabo não é. Pode comer. Deus falou, você vai salvar ele. Isso é palavra de Deus? Isso é palavra do diabo. Mas não está na Bíblia? Onde é que está a inspiração então? A inspiração está no registro. Ok? Mas aí no caso é Deus falando ali, né? Não, ali é o diabo falando com ela. Mas Deus explicando aquela situação. Ali é a revelação do que aconteceu. Peraí, estou levando você ao extremo para poder trazer você para o equilíbrio. A revelação é a inspiração do registro. Ok? Mas nem tudo é palavra de Deus. Por exemplo, quando você vai ler alguns textos na Bíblia, você tem que ter cuidado. Porque apesar de estar na Bíblia, se você isolar o versículo, esse é o perigo de você isolar o versículo.
Por isso você tem que ler o texto com o seu contexto, dentro do propósito do livro. Porque, por exemplo, Paulo vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, toma um pouco de vinho. Se eu isolar esse versículo, eu vou ensinar na igreja que pode beber alcoólico sem problema. Está na Bíblia. Paulo mandou, pode beber. Mas aí você vai para o texto completo. Toma um pouco de vinho por causa da tua enfermidade do estômago. Olha aí. Mas tem um problema aí. Qual? Ué, não era Paulo o terror dos demônios? Não era esse Paulo que ele orava e as pessoas eram curadas? Não é esse Paulo que ressuscitou o camarada Eutico que caiu e quebrou o pescoço? Não é esse Paulo? E por que ele não teve poder para curar Timóteo por enfermidade do estômago? Aí entra uma coisa chamada soberania de Deus. Ele tem poder para fazer, mas se ele vai fazer ou não, só ele sabe. Tem pessoas que vão ser usadas por Deus para curar enfermidades. Olhem para cá e prestem atenção no que eu vou dizer agora. Há pessoas que vão ser canal de Deus para repreender enfermidades e lá no fundo, lá no final, elas vão morrer daquela enfermidade. Elas vão curar outros e a si mesmo não curam. Isso é maravilhoso. Isso é Deus dizendo: ó, quem faz? Você sai de casa com o filho queimando de febre e você já orou, já fez tudo e a febre está lá. Aí você vai orar uma pessoa em outra casa que está com um negócio muito pior e Jesus cura. Eu fui orar um casal que estava se separando lá em Natal, Rio Grande do Norte. Fui orar na casa deles. A irmã estava com problema de casamento, a gente foi minha esposa lá orar. Chegamos lá, fomos orar e ela era estéril. Estava tentando já há quase 10 anos engravidar. Oramos por ela, tal. Aí, no meio da oração, ela falou: minha filha, pediu para o Senhor. O que ela tem? Ela está quando eu olhei para a mulher, ela estava de cadáver. Lenço na cabeça, já não tinha mais cabelo nenhum, careca total. Não tinha nem sobrancelha, cara. Vamos orar! Confesso que Senhor, tem que dizer que pode ser. Mas eu dou graças a Deus que, assim, tudo que, aprenda isso, tudo que Deus precisa é de uma mão e uma voz. Tudo que Ele precisa é de uma mão e uma voz. Porque Ele não pode vir aqui pessoalmente. Ele já veio, ele já fez a parte dele, agora ele foi embora. E agora, você e eu somos a mão e a voz dele. Se você botar esse mãozão aí, é ele que faz, não é você, não depende de você. O irmão não tinha fé nenhuma, nem para curar uma dor de cabeça. Eu orei pela mulher por educação. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Fui embora, vim embora para o Rio de Janeiro. Passou o tempo, a roda do tempo girou. Aí depois ela liga para a gente. Naquela época eu era pastor ainda. O Carlinhos era professor, professor Carlinhos. Sabe aquela minha sobrinha que chorou por ela? Ela está curada. Naquele dia, mudou a vida dela. Aí eu aqui do outro lado aqui. O senhor é homem de Deus e eu pensando assim, ela não sabe nada. Nem para curar a cabeça. Pastor, mas a fé foi dela, entendeu? Olha só, se a fé foi dela, se foi minha, se é a minha fé, a tua fé, se juntar as nossas filhas. Deixa pra lá. O que importa, irmão? Onde eu quero chegar é o seguinte: o que eu quero passar para vocês é que não importa se é a sua fé, se é a minha, não interessa, o que importa é Deus que faz. O poder é dele e
a gente nunca sabe quem ele vai curar e quem ele vai deixar levar. Meu irmão, eu orei pelo meu irmão. Nossa, sabe, eu orei muito pelo meu irmão. Passei noite acordado pelo meu irmão, orando. Então, pastor Simone, que foi pastor dessa igreja aqui, a igreja orou, a igreja inteiras oraram. E ela partiu. Essa fila não tem lógica. Ninguém sabe. Ok? Mas volta. Pastor, isso. Vai, fala. Eu acho que entendi o que o senhor Cadê a falou. Gisele? A outra está frente. Fala pra ela, 2. Tô marcando. Confis mesmo, 3 falas. Eu entendi pelo que o senhor falou, não sei se parece que. Fala pra ela, o pastor Pedro falou, Não sei se eu compreendi certo. No Antigo Testamento, eles sabiam que estavam falando assim do Senhor, né? Eles eram a palavra de Deus. No Novo Testamento, eles estavam escrevendo e não sabiam, né? Correto? Só que na hora de entrar no canon, foi que Deus tirou o que foi inspirado por ele ou não. É isso? É isso. Não sei se ele compreendeu. Agora, vamos tirar dessa relação. Foi inspirado ou aquilo que Deus ia usar? Não, foi inspirado. Que foi inspirado. Mas entrou que. Eu vejo da seguinte forma: aquilo que não foi inserido no canon, eles escreveram sozinhos. O Espírito Santo não está lá. Entendeu? Alguns fatos. Aquilo que eles escreveram de si próprio, o Espírito Santo não. Agora, tem um livro aí que é diferente. Qual? Apocalipse. O Apocalipse não. Esse segue o mesmo padrão do Antigo Testamento. Porque diferente das epístolas que eles escreveram, o conselho deles para as igrejas, ok? A explicação deles do Evangelho para as igrejas, o Apocalipse não. Deus falou com João o que ia fazer. O início do livro já é claro. Revelação. Abre o Apocalipse. Revelação, em inglês eles chamam de revelação o livro, né? Abre. A palavra Apocalipse no grego é revelação. A primeira palavra do livro é o nome do livro. Apocalipse. Revelação. É o livro da revelação. Revelação do quê? A revelação de Jesus. O qual Deus lhe deu. Então esse livro já é diferente das epístolas. Ele no início já recebe uma ordem de Deus para escrever. Então é diferente do resto. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem noção do que está fazendo. Ele sabe que o que está escrevendo é a palavra de Deus para a igreja. Escreve as coisas que são e as que em breve devem acontecer. Ele recebe uma ordem. Okay? E ele ainda profere uma bênção. Bem-aventurado os que lê, os que ouvem, os que guardam a profecia escrita. Pastor, eu entendo que eles nem sabiam que estava escrevendo a palavra de Deus, mas que naquele momento estava sendo inspirado por Deus, pelo Espírito Santo estava. Sim, meu filho. Eles Eles estavam sendo inspirados e eles não sabiam. Agora, aquilo que se perdeu, aquilo que não está no cano, eles estavam escrevendo, mas Deus não estava inspirando. Porque não tinha lugar para colocar. Não. Olha só, o que você está falando é acerca de Jesus. Lá no final do Evangelho de Marcos. Muito mais coisas Jesus fez, mas não haveria livro suficiente para registrar tudo. Então, o que está escrito ali, 2 evangelhos. Ali é clássico, ali é sobre a vida de Jesus. Por quê? Você já pensou se fosse relatar a vida de Jesus toda? A infância. Uma biografia completa? Meu irmão, não ia ter Bíblia, ia ser biblioteca. Ia ser 5º mês, 6º mês de vida, 7º. Minha meta.
Menina está lá, todo dia ela fala um negócio diferente, a gente fica bom. Se fosse escrever, porque uma coisa é você ver a coisa acontecendo, outra coisa é você relatar. Quando você vai relatar um fato, haja, quanto mais detalhe você botar, mais grosso o negócio vai ficar. E agora chegou a conclusão, é porque não era importante. O que é importante está aqui. Exatamente. Não é que não seja importante, é que não foi inspirado, é diferente. Aquilo que foi inspirado, aquilo que tem a chancela do Espírito Santo, está no texto, está no cano. Agora é o seguinte, eu não tenho tempo agora, mas há uma escada de revelação nas Escrituras, bem clara. Me lembro de trazer isso antes do final, da última aula, eu trago. Os evangelhos, todo o Antigo Testamento está dizendo que o Messias vem. Os 4 evangelhos dizem, ele chegou. As epístolas vão dizer, ele veio. O Apocalipse vai dizer, ele vai voltar. Há uma progressão. Os 4 evangelhos são a manifestação da salvação. Atos dos Apóstolos é o espalhar, o multiplicar, o disseminar da salvação. As epístolas são a explicação da salvação. E o Apocalipse é a consumação da salvação. Então há uma escada gradual de crescimento da revelação. E aí, você ouviu direito no vídeo que eu faço aqui? Os apóstolos, há coisas absurdas, coisas que não se encaixam na revelação. Não só de fatos que são ridículos, mas também, outra coisa, a confecção é posterior ao 2º século. Já não tinha mais nenhum apóstolo e nem um dos que andaram com eles vivos. Então, imagine o Evangelho de Maria, só foi aparecer no 4º século. Mas se ela foi a mãe de Jesus, por que não apareceu lá? Como os outros? Não. Só no 4º século foi aparecer. Por que a igreja do 1º século não tomou conhecimento desse Evangelho? Está entendendo? Outra coisa, os pais da igreja, porque uma coisa é nós falarmos aqui hoje, 2000 anos depois da coisa acontecer. A gente perdeu muita coisa nesse caminho de lá para cá. Mas outra coisa, por exemplo, nós falarmos da Segunda Guerra Mundial já não é mais tão real. Quem aqui tem abaixo de 30 anos? Levanta a mão. Essa geração aí que tem abaixo de 30 anos já não tem vívido na memória o que é a Segunda Guerra Mundial, não tem noção. A não ser pelos livros e pelos filmes. Mas eu conheci gente que foi para a guerra. Eu servi com pessoas que foram pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Eu conheci gente que foi, teve lá. Então, eu não fui, mas eu conheci gente que foi. E essas pessoas falaram direto comigo. Elas passaram o horror que foi a guerra. Você está entendendo? É diferente de eu contar para uma terceira pessoa que não conheceu essa. Eu não vou contar com a mesma força, com a mesma vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o mundo se perde. Os evangelhos e as epístolas foram escritas enquanto os apóstolos estavam todos vivos. É isso que eu quero te passar. Os livros apócrifos, eles foram escritos posteriormente, depois que todos já tinham morrido. E aí está o erro, o engano, o engodo, a fraude. Entendeu? Foi claro agora? Me ajuda aí agora, vai. Não. Posso continuar? Não atrapalhei, não. Não, parabéns. Faz parte. Eu acho bom perguntar, é melhor perguntar que... Bem,
Aí, ó, os personagens principais. Jerusalém, capítulo de 1 a 7. O personagem principal é Pedro. A Judéia e Samaria, capítulo 8. Onde Filipe entra na história. Mas também desaparece depois. E as extremidades da terra, Paulo. Jesus deu a ordem do ide pessoalmente para os 12 apóstolos. Para os 11 apóstolos. 12 não, porque os Judas já tinham morrido. Então, para os 11, correto? Aliás, a gente pode até dizer que era para os 12, porque Judas tinha morrido, mas Matias estava ali, que seria lá na frente, né, escolhido como 12º apóstolo. Acompanha aqui, olha para mim. Ele disse, em pessoa, ao vivo e a cores: ficai na cidade de Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, e ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ok? Mas os 12 medraram, ficaram em Israel. Pregaram sim, mas pregaram no país, não saíram. Aí Deus foi obrigado a mandar a perseguição sobre a igreja. E a perseguição obrigou os crentes a fugir para não morrer. E no fugir para não morrer, as cidades por onde eles passavam, eles começavam a pregar. E no pregar, começaram a ganhar os povos não judeus. Entendeu? E aí, o perseguidor, que era o pior, o mais implacável, Saulo, de Tarso, Deus vai e se encontra com ele pessoalmente e faz dele um apóstolo. E esse homem vai pregar o evangelho dos confins da terra. Chegou até Roma. Ok? Você acredita que a conversão de Paulo foi a conversão mais importante do Novo Testamento? Para a missão, definitivamente. Para a missão. A Igreja Católica quer entubar em todo mundo que Pedro foi um cara. Mas não. Pedro teve uma participação importante, mas de fato a coroa maior do Novo Testamento chama-se apóstolo Paulo. Paulo não sabe nada. O Novo Testamento tem 27 livros. Desses 27, 4 são evangelhos. Então, só a revelação de Jesus, a vida de Jesus. Não vai contar. Então, pega aí. 27 menos 4, 23. Ok? Dos 23 livros do Novo Testamento, afora os 4 evangelhos, 13, ou seja, mais da metade, são de autoria confirmada do apóstolo Paulo. 13, mais da metade. Quizás 14, porque Hebreus é anônimo. A epístola aos Hebreus, há pessoas que acreditam ela ao apóstolo Paulo, mas ela, na realidade, ele é anônimo. Todas as epístolas de Paulo, ele se apresenta. Eu, apóstolo Paulo, chamado pelo Senhor Jesus Cristo, se apresenta. E no final ele sempre se despede. Saudai a fulano, no caso, saudai a Trifena e a Trifosa, saudai a Áquila, saudai a Prisca. Ele vai se defendendo, se despedindo de todo mundo e assina no final. Até na carta acho que é Filipenses. É isso mesmo. Ele tá com uma enfermidade nos olhos. Aí ele não escreve. Ele pede a Públio, e Públio registra. Públio é o escrevente, ele está só ditando. Mas no final da epístola ele bota: agora estou escrevendo de meu próprio punho, com letras grandes, para que saiba que sou eu. Mas aos hebreus não. O escritor aos hebreus ele é anônimo, ele não se apresenta. No detalhe, a carta aos hebreus ela é diferente de todo o Novo Testamento. É um tratado de teologia. E Paulo fez um tratado de teologia em Romanos. Romanos é o maior tratado de teologia do Novo Testamento. Mas a carta aos hebreus, ele vai além de Romanos. Porque se Paulo em Romanos descreve o Evangelho e coloca os pilares principais, a justificação, a santificação, a regeneração, o poder do sangue,
tudo isso que ele coloca, o litígio, o casamento, ele vai falando sobre tudo. O escritor dos Hebreus faz o que ninguém fez. Ele pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento e cunha uma moeda. E ele coloca assim, olha, a lei e a graça são as duas faces da mesma moeda. E aí ele coloca as alegorias, Agar e Sara. Sara gera para a liberdade, Agar para a escravidão. Agar representa a lei, Sara representa a graça. O menino, filho do dono da fazenda, e o escravo da fazenda, filho do escravo da fazenda, enquanto crianças, o filho do escravo e o filho do dono não fazem diferença nenhuma, brincam junto. E tem tutores sobre eles, tem gente para tomar conta. Não faz isso, não toca daquilo, sai daí. Recebe ordem dos dois. Um é dono de tudo, o outro é escravo, mas os dois têm que obedecer. Os dois estão debaixo do mesmo poder. Mas depois que cresce, o escravo vai para a senzala, vai trabalhar, é submisso. O filho do dono é herdeiro de tudo e manda geral. Aí ele coloca: quem é da graça é o filho do dono, quem é da lei é o escravo. A lei é o tutor que toma conta enquanto não tem maturidade. Falou de escritura. Vamos aqui, senão a gente vai ser disso aqui. Aí Jesus subindo aos céus, um dia de Pentecostes. 8h30. Vocês não me avisam não, gente. Vai pro intervalo. Oferta. Oferta.